mães, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam se cuidando, usando álcool gel, usando máscara, lavando as mãos direitinho e só saindo se for extremamente necessário. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante para mim, que é sobre o relato do meu parto. Mas antes de a gente começar, já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like e ativa o sininho para você receber todas as notificações. E como se você tá aí perdido no tempo, achando que eu tava grávida ainda, que eu não tinha tido neném, sinal de que você não está me seguindo no Instagram. Então eu vou deixar o Instagram aqui pra você me acompanhar lá. Dia 13 de abril, eu me senti mal, a minha pressão subiu e a minha gravidez foi uma gravidez toda ótima, mas nas 2 últimas semanas que eu estava grávida, a minha pressão estava subindo. E aí, na minha última consulta do pré-natal, a minha obstetra falou que se chegasse a mais de 13,9, era para eu ir para a maternidade, que lá eles iam me medicar para a pressão abaixar, para eu me sentir melhor. E aí no dia 13 à noite, umas 6 horas da noite, eu me senti enjoada. E aí eu aferi minha pressão em casa mesmo com o aparelhinho que eu tenho. E aí minha pressão estava 13/9. Aí eu aferi de novo e aí deu a mesma coisa. A mãe do meu marido, ela é técnica de enfermagem. E aí eu pedi pra ela vir aqui em casa com o aparelho dela pra aferir minha pressão. Resultado, constatamos que minha pressão estava alta. E aí eu fui tomar um banho, me arrumar pra poder ir pra maternidade. A minha obstetra falou que eles iam me medicar, iam me dar um comprimidozinho, iam me deixar em observação, pra quando regulasse a pressão eu poderia ir pra casa ter alta. Quando cheguei lá, eu acho que umas 8 e pouca da noite, eu fui na maternidade de Cila Balbino, mas quando chegou lá não estava tendo atendimento. Aí eu fui pra maternidade, professor José Maria de Magalhães Neto, que é aqui no meu bairro mesmo. Israel Couto. 2000 anos depois. E aí fiquei aguardando atendimento. Tinha pouca gente, pouca grávida, mas geralmente quando eu chego lá, demora bastante o atendimento. Aí esperei atendimento e aí quando eu fui atendida, a médica me avaliou, pediu os exames, ultrassom, exame de sangue, essas coisas tudo, pra ver se eu tinha feito o pré-natal direitinho. Aí dei tudo, ela me medicou. Medicou não, né? Me avaliou. E aí, o que aconteceu? Ela me falou que eu ia me internar para poder ter um neném. Porque eu já estava com 37 semanas e 6 dias. E que aí já estava no período já de ter neném. Ela falou que a partir de 37 já é normal. Então, como eu estava com 37 e 6 dias, aí a médica me falou que ia induzir o meu parto. Gente, chegou lá, a médica falou que eu ia ter neném. Eu estava despreparada, não tinha levado nada. O meu psicológico não estava preparado para aquilo, para aquele momento de ter um filho, de ter um neném, naquele momento, naquele dia. E minha mãe, no outro dia, ela tava vindo do interior para poder ficar comigo. Então, tipo, eu tava, meu Deus do céu, eu vou parir e não vou ter ninguém aqui do meu lado. Porque lá nessa maternidade, porque do coronavírus e tal, não tá podendo nem acompanhante e nem visitante. Então, imagine, eu ia parir sozinha. Não tem noção não, eu fiquei tipo doida. Mas não tinha o que fazer, eu ia ter que me internar de um jeito ou de outro, porque eu já tava com pré-eclâmpsia, minha pressão tava 14/9. Eu tava com pré-eclâmpsia, então eu tava correndo risco e o meu neném também. E aí eu saí, falei com meu marido que eu ia me internar, vou me internar. E aí abracei ele, comecei a chorar, porque eu não tava preparada para aquilo, para ser naquele dia. O meu psicológico não tava pronto, não tava preparado. Mas, e aí? Eu tinha que me internar, tinha que ficar lá, e aí eu fiquei lá, né? Aí eu tomei banho, eles me deram a roupa, eu tomei banho, e aí eu esperei pra fazer a ultrassom, porque eu não tinha feito ainda a ultrassom do último trimestre. E aí, pra fazer a ultrassom, só no outro dia de manhã. Aí, depois disso tudo, que eu me internei, eram 2 da manhã. Quando eu fui transferida para uma outra sala, eram 6h30, mais ou menos. Eles colocaram acesso no meu braço. Para quem não sabe o que é o acesso, é tipo uma agulhazinha que eles colocam para poder colocar medicina. E aí colocou acesso e me transferiu para a sala já de pré-parto.
eu tive uma colega de quarto, e aí passou super rápido. Gente, e não poderia ficar com o celular. Pense, eu desde terça-feira à noite, na madrugada assim, 1 hora da manhã mais ou menos, terça não, quarta, né, 1 hora da manhã mais ou menos, até o outro dia sem comunicar. Ou seja, meu marido e a mãe dele estavam do lado de fora e não sabiam de nada o que estava acontecendo comigo, eu não tinha. E aí, no outro dia, às 9 horas, eu fui fazer ultrassom. E aí, a médica que fez a ultrassom, né, falou que o neném estava encaixadinho. Sendo que, momentos antes, a médica foi lá e o meu neném não estava encaixado. Ele encaixou no dia de ter neném. Graças a Deus, né, porque senão eu ia ter que fazer cesariana. Mas aí ele estava encaixadinho e aí, às 11 horas da manhã, eles começaram a induzir meu parto. Colocou um comprimidozinho grande na minha vagina para poder fazer a indução, para poder dilatar, já que eu não estava preparada, meu útero, eu acho que é útero, né? Não sei. Não estava dilatado, então eles colocaram essa medicação para poder dilatar o colo do meu útero. E aí eu tomei o primeiro comprimido, que foi às 11, tomei não, né? Eles injetaram, e aí com 6 horas de relógio, tinha que colocar outro. Ou seja, se eu tomei 11 horas da manhã, eu tinha que colocar, eles tinham que colocar o outro às 4 da tarde. Às 4 da tarde, eu tava com 1 centímetro só de dilatação. Gente, 1 centímetro. Era muito pouco. Eu precisava de 10. E às 4 horas da tarde só tinha 1. E só tava tipo uma cólicazinha bem leve, bem fraquinha. Não tava, como é que fala? Não tava doendo muito. Tava aquele negocinho, aquela dor bem fraquinha. E aí, tomei 4 horas da tarde, aí eu comecei a andar no corredor, na ala que eu tava. Andei, aí dançava, fazia agachamento, fazia um monte de exercício pra ajudar na dilatação. Resultado, eu tomei 4, acho que 11 horas da noite, né? Eu tinha que tomar outro. Quando foi 9 horas da noite, eu peguei uma bola suíça. Pra quem não sabe, é aquela bola que faz pilates. E aí eu coloquei um lençol e sentei pra poder fazer exercício. Como eu sou estudante de fisioterapia, então eu tenho uma basezinha de algumas coisas que pode fazer nessa bola suíça. E aí eu comecei, gente, foi menos de 5 minutos, a minha bolsa estourou. E aí que foi coisa... Porque foi muita dor, eu não tava aguentando de dor. E eu não sabia que era o início. Isso era 9 e pouca da noite. E aí eu com muitas dores. Aí o remédio que eles iam induzir às 11 da noite, acho, 10 da noite, alguma coisa assim, não precisou mais porque minha bolsa já tinha estourado. E aí minha bolsa estourou nesse horário. Eu fui transferida 2 da manhã para a sala de parto. E aí eles colocaram uma medicação para poder acelerar o meu parto, colocou no soro. Resultado, eu só fui ter neném, gente. 4h16 da manhã, Israel nasceu. 4h16, a minha bolsa estourou 9 e alguma coisa da noite. Então eu fiquei muito tempo, Israel ficou muito tempo, né, sem o líquido na barriga e tal. E aí ele aspirou um pouco de, eu acho que foi um pouco de líquido amniótico, alguma coisa assim, que eu não sei explicar direito. E ele ficou com a respiração bem forte. E aí, aí ele precisou ficar internado, mas só ficou menos de um dia lá na internação. E eu também passei por momentos muito fortes. Minha pressão subiu muito no parto. Eu não conto com muita tontura, com muita dor de cabeça. Eu digo amanhã que eu vi a morte, literalmente, no meu parto. Porque eu fiquei muito mal mesmo. Eu perdi muito sangue. E aí, tive que ficar internada. Eu fiquei internada 6 dias. Israel ficou 22 horas na U5, que é uma ala lá do hospital mesmo, de neonatal. E eu fiquei 6 dias internada. Mas, por conta da pressão, eles só poderiam liberar quando minha pressão estivesse estável. Então, eu fiquei 6 dias ao todo no hospital. Pra regularizar minha pressão. Gente, eu não aguentava mais ficar no hospital. Na ala que eu tava antes, tinha ar-condicionado que fazia frio, o ar-condicionado era em cima de mim. Eu ficava me temendo. Mas nessa ala que eu fui, que já era na enfermaria, no quarto andar lá dessa maternidade, gente, não tinha nem ventilador, um calor horrível. Eu sou muito calorenta. Mas nessa maternidade não tinha ventilador, tinha eu e mais 3 mulheres com seus filhozinhos.
E aí era muito calor, eu acordava de madrugada e não aguentava mais. Eu chorava querendo vir pra casa. Mas tudo no tempo de Deus, né? No dia 19 eu tive alta. E aí eu vim pra casa com Israel, graças a Deus, porque eu não aguentava mais. E aí minha mãe tava aqui, minha mãe foi me buscar. Minha mãe, meu marido e meu padrinho de casamento, meu amigo Lucas, foi me buscar na maternidade. Quando eu soube, gente, que eu ia ter alta, porque eu não sabia. Eu soube na hora, assim, você vai ter alta, você vai pra casa. Aí eu, hã? Como assim? Aí eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu pulei de alegria, liguei pra minha mãe. Minha mãe, eu tive alta, eu tive alta. E aí minha mãe disse assim, peraí, deixa a gente terminar aqui de assistir o filme, já tá terminando, falta 20 minutos, a gente vai te buscar. Eu disse, não, minha mãe, pelo amor de Deus, vem agora, eu não aguento mais ficar aqui nesse hospital. Porque, gente, o hospital é muito ruim. Eu só pude ficar com o celular depois que eu parei, depois que eu fui pra outra ala e tal. E mesmo assim, é muito, muito, muito ruim. Eu queria estar em casa, na minha cama, com meu marido, com minha mãe, com meu filhinho em casa. Mas deu tudo bem, ocorreu tudo bem. Eu vou mostrar pra vocês meu neném, meu Israel, meu filho maravilhoso. Peraí que ele tava mamando. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Minha cara. Esse aqui é Israel, gente. Fala oi pro povo. Diz oi, gente. Eu sou Israel. Esse aqui é Israel. Ele nasceu com 45,5 cm e nasceu com 2,620 kg. Ah, é uma coisa, no parto. Nasceu magrinho, nasceu com um tamanho regulável, estável, sei lá. Não sei a palavra direito. Mas ele nasceu um tamanho bom. Mas mesmo assim, eu tive lá. Não, né? Os médicos tiveram que dar 2 pontos na minha vagina, porque eu tive laceração. Mas tá tudo ok, tá tudo bem, eu tô feliz. Demorei de gravar esse vídeo pro canal, porque eu tava me recuperando, cuidando do meu filho, cuidando de mim. Mas hoje tá aqui o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu passei por bastante coisa, como falei a vocês, minha pressão subiu, eu achei que ia morrer, literalmente. Mas eu não, eu tenho certeza que tudo tem um propósito. Então, se aconteceu isso, a minha pressão subiu, ficou alta, era pra eu ter um testemunho pra contar depois para as pessoas. E Israel também passou por várias coisinhas quando nasceu, ele ficou muito tempo na barriga depois que a bolsa estourou, mas Deus estava no controle de tudo e eu acredito e confio sempre no Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, deixa nos comentários o que foi que vocês acharam. E até o próximo vídeo!